Cristo. Ezequiel 37 diz assim: a visão de um vale de ossos secos, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza a esses ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repete comigo no 3, 1, 2, 3, ouvi a palavra. Repete comigo mais uma vez para ficar bonito para Jesus. 1, 2, 3. Senta dando glória a Deus, se você quiser e se você puder. A palavra de Deus que acabamos de ler nessa noite vai falar da revelação que Deus dá para Ezequiel na Babilônia. O texto está dizendo que Deus está dando para Ezequiel uma visão profética da restauração do povo de Israel. É um povo que tinha se declinado, se afastado da verdadeira fé cristã, havia abandonado o louvor e a verdadeira adoração a Deus, a pureza cristã e a seriedade com o altar de Deus e com a Torá, ou senão com o Talmud, ou senão com a palavra do Senhor. O texto diz que lá em Gênesis, Deus cria um homem do pó, do barro, e faz dele, louvado seja o nome do Senhor, a sua semelhança. Quando Deus cria o homem, o maior intento de Deus agora é se relacionar com o homem. O texto diz que Deus cria, assopra o espírito da vida, e Deus vai colocar o homem dentro do jardim do Éden. Pega aqui para você que não gosta de dizimar nem ofertar, vou te mostrar que desde o Éden, do jardim, eles já dizimavam a Deus. O termo Éden quer dizer Brit Milá, aonde Deus coloca o homem dentro da sua aliança. Enquanto Adão está dentro do jardim do Éden, ele tem aliança com Deus, e dentro da aliança com Deus, ele tem que dizimar. Como assim, pastor? Deus vira para ele e diz: Adão, pode comer tudo, pode beber de tudo, pode tocar em tudo, só não toca nessa árvore. Essa árvore você tem que devolver para mim como fidelidade. O texto diz que ele tem que devolver para Deus. Tudo está na mão dele, mas ele tem que devolver 10% como fidelidade daquilo que Deus deu para ele na face da terra, dentro do jardim do Éden. Então quem tem aliança com Deus sabe que tem que devolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O texto diz que quando ele quebra aqui a sua aliança, Deus coloca para o lado de fora. O texto diz que o pecado agora é gerado através de Adão. O texto diz que o primeiro Adão cai. Deus então ele vem levantando outros homens. Deus levanta então a quem o pastor Wanderson mencionou, que é um homem por nome chamado Abraão. Deus vira para ele e diz: sai do meio da tua tenda, do meio da tua parentela, porque farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. O texto diz que Deus faz uma promessa, e o texto diz que ele tem que dar as costas para onde ele estava. Por quê, pastor? Porque para poder, oh meu Deus do céu, para Deus cumprir certas promessas, a gente tem que aprender a dar as costas para as outras coisas do mundo. Não entendi, pastor. Para chegar na terra prometida, tem que aprender das costas para o Egito. O problema é que a minha geração quer entrar na terra prometida, mas não quer dar as costas para o Egito. Prefere comer cebola, prefere apanhar, prefere viver a glória na mão do inimigo do que dar as costas para o Egito e passar no deserto para viver as promessas de Deus. O texto diz que então aqui Deus faz uma promessa para Abraão: Abraão, eu te darei um filho. O texto diz que o tempo vai passando, Abraão não sabe esperar. O texto diz que Sara chama Abraão e diz: entra na escrava. Quando entra na escrava, vai gerar Ismael. Ismael não é o filho da promessa, mas Ismael vai ser gerado. Nem tudo que está sendo gerado quer dizer que é a promessa de Deus para a vida do homem. O texto diz que Isaac ainda não chegou, mas está vindo por aí, e eu tenho uma palavra de
de Deus para você, que está coçando a cabeça e está dizendo: Deus ainda não fez nada, eu vou fazer. Se eu fosse você, esperava mais um pouquinho. Por quê, pastor? Porque se você não souber esperar, amanhã, oh meu Deus do céu, amanhã quando Isaac nascer, Ismael vai te dar dor de cabeça. Observa, o texto diz que Ismael nasce. Quando Ismael nasce, daqui a pouco o anjo apresenta de novo. Porque o mesmo anjo que apresentou há quase 24 anos lá atrás, ele se apresenta de novo, porque Deus é assim, ele faz a promessa e não deixa cair por terra. Por quê, pastor? Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te fez uma promessa, aguarda só mais um pouquinho, porque ele vai cumprir. Ah, pastor, mas já passou 10 anos, mas pastor, já passou 20 anos. Se Abraão tivesse esperado, ele não tinha tido aquela dor de cabeça. Se você esperar, você vai sorrir e não vai ter dor de cabeça para poder te atrapalhar no momento de alegria. Isaac é o sorriso de Deus. Se Isaac nasce, é Deus dizendo para Abraão: Abraão, está vindo aí um sorriso meu, glória, para a sua vida, para o seu ministério e para a tua descendência. Eu não sei para quem é aqui nessa noite, mas Deus está mandando dizer: o tempo da batalha, do sofrimento e da luta está findando. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus e o sorriso de Deus está chegando por aí, meu filho. Daqui a pouco eu te provo. Daqui a pouco eu te provo. O texto diz que nasce Isaac. Quando nasce Isaac, nasce Esaú, Jacó. Jacó sabemos, Yahvé, Jacó, aquele que agarra. O texto diz que Jacó, ele já nasce agarrando. O menino já nasce com garra. E eu gosto disso, porque por quanto Esaú, ele é o melhor caçador, o pai tem ele como o melhor caçador, mas o problema de Esaú, que ele não tem estrutura para se lidar com um dia de frustração e com um dia que ele não apanha nada. Tem gente que é assim, ele até canta bem, ele até prega bem, ele até louva bem, mas o dia que ele canta, ele prega, ele louva, não dá certo, ele volta para casa frustrado e diz: não está dando nada certo na minha vida, não está dando nada certo na igreja, eu acho que eu vou vender a minha primogenitura para o meu irmão. Aí o texto diz que enquanto ele vende a sua primogenitura, Jacó agarra. Por quê? Porque tem gente aqui coçando a cabeça e está dizendo: Deus, eu queria voar, Deus, eu queria atravessar, Deus, o meu sonho é estar lá. Mas Deus está dizendo: para tudo há um tempo determinado. Eu vi pessoas caminhando comigo com promessas grandes, ouviram as mesmas revelações, receberam as mesmas promessas, mas cismaram que iam fazer aquilo que não era para fazer, enquanto a promessa não se cumpria. Porque tem gente que é assim, que só consegue cantar, só consegue continuar a lida cristã quando ele está tendo sucesso no ministério. Porque tem gente que é assim, ele vive de aplauso, ele vive de glória dos outros, para ter certeza que ele é bom no que faz. Porque tem gente que é assim, ele precisa ter certeza que está em cima do altar, para saber que Deus está com ele. Mas, glória, eu vim profetizar aqui uma geração que é diferente, que mesmo não aparecendo, tem a certeza de quem é na presença de Deus. Espera, porque vai valer a pena. Espera, porque vai valer a pena. O texto diz que então ele foge. Quando ele chega no deserto, Jacó chega no deserto, olha que coisa linda, ele deita a cabeça na pedra. E o texto diz que ele sonha. O irmão quer matar, o irmão quer destruir, está longe de pai, está longe de mãe. Não tem ninguém aqui agora para cuidar de Jacó. Jacó, ele é espertão,
Mas lá no deserto também ele vai fazer um voto e vai dizer: Deus, certamente se o Senhor me prosperar, cuidar da minha vida sentimental, me levar, me trazer de volta, de tudo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo. O texto diz que quando ele deita a cabeça na pedra, o texto diz que uma porta abre no céu, a escada, glória, ele está tendo uma visão, e quando ele olha nessa visão, ele vê a escada. O texto diz que é uma escada e o anjo sobe e desce. Eu gosto disso daqui, por quê? Porque a Bíblia está dizendo que não é elevador, a Bíblia não está dizendo que é escada rolante. Por quê, pastor? Porque tem gente querendo subir de elevador e querendo subir de escada rolante, mas, glória, quem tem promessa sabe, é um degrau de cada vez. Glória, até os anjos têm que respeitar isso aqui. Por quê? Para Jacó não confundir as coisas, Deus faz o anjo descer na escada, para Jacó entender que as coisas não é na hora que ele quer, meu irmão. E ainda fica chateado se o pastor falar assim: chegou ontem e já quer sentar na janela. Ainda fica chateado, ainda fala: eu vou sair da igreja. Está jogando indireta para mim. Não está não, meu filho. É você que está acostumado a ver algumas palhaçadas por aí e quer subir também de elevador, de escada rolante. Para de acompanhar quem está fazendo tudo de qualquer maneira. Tem gente quebrando o princípio, tem gente desrespeitando liderança e subindo, e você está achando: olha lá, glória, eu vou fazer também, vou subir também, só comigo que não dá certo. Para com isso, porque o que Deus tem contigo vai cumprir na hora certa, e depois que for, meu filho, vai desmanchar, tu não vai parar mais, rapaz. Observa. O texto diz, vamos acelerar, ele tem um encontro com Deus lá no Vale de Jabó. O texto diz que ele gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Gade, Azer, Naftali, Zebulão, Simeão, Judá, Levi. O texto diz que gera também José. O texto diz que quando ele gera esses 12 filhos, alguém tem uma túnica, e essa túnica vai se destacar. Por quê? Porque quem tem a túnica até aqui colorida, ele trabalha pouco e manda naqueles que estão dentro da casa. Os outros irmãos também têm túnica, mas a túnica deles bate até aqui. Eles trabalham mais no campo, trabalham mais duro. Então qual é o problema? O problema é que José é o mais novo, chegou depois, e o texto diz que ele está trabalhando pouco, mas só que ele está sendo exaltado muito. Por quê, pastor? Porque Deus dá conforme o teu caráter. Está lembrado lá do livro de Apocalipse? Deus diz assim: e vos darei uma túnica nova, uma veste nova de linho fino, de purpura, que representa justiça. Então Deus está dando aqui conforme o caráter na eternidade. José está recebendo aqui conforme o caráter dele. O texto diz que quando José ele vai para apacentar, os seus irmãos agora não conversam bem com ele mais. Por quê? Porque além de Deus dar túnica para José, Deus também vai dar sonho, revelação, e vai dar interpretação. Se prepara. Por quê, pastor? Porque enquanto você não tem dor, ninguém está nem aí para você. Enquanto Deus não fala com você, ninguém está nem aí para você. Enquanto o papai não te honra dentro da casa, ninguém está nem aí para você. Mas e aí, pastor? Depois que o pastor cismar de fazer uma túnica, oh glória, te colocar na frente de papai e começar a te dar dor, as pessoas vão dizer panelinha. As pessoas vão começar a dizer: era eu que tinha que estar lá, era eu que tinha que fazer. E o texto diz que por causa disso eles vendem José. Por quê? Porque eles acham que vendendo José eles acabam com a promessa. Eu gosto disso daqui, porque antes de José ser vendido, ele joga na cisterna. O texto diz que oh glória, José encontra com um varão no meio do caminho. O texto diz que esse varão é uma teofania, é Deus escondido, meu filho. É Deus sabendo que o laço está armado lá, mas Deus está dizendo: José, seus irmãos estão lá. Por quê, pastor? Porque tem lição que a gente precisa aprender. Não é porque eu tenho túnica, não é porque papai me ama, que ele tem que me livrar de tudo. Tem coisa que o varão deixa cair no laço, mas o varão não deixa matar. O varão deixa cair na mão de quem odeia, mas o varão não deixa matar. O varão deixa a inveja vir, mas o varão não deixa matar.
matar. E você está aqui nessa noite, talvez você está chorando e dizendo: fulano tem inveja de mim, fulano arrancou minha túnica. Arrancou a túnica, eu vou, glória, honra, mas não pode arrancar a presença de Deus da tua vida, rapaz. Porque o homem pode levar as coisas por fora, mas aquilo que você é por dentro, o homem não pode levar. É isso que você precisa entender. E por causa do caráter de José, Deus lá na frente vai dar outra túnica para ele. Deixa quem quiser brigar por causa de túnica brigar. Quer saber de uma coisa? Eu vou te contar um segredo. Eu estava em determinado lugar, porque não sei o que acontece. Eu ganho muito terno, muito blazer, muita coisa assim, facilidade de ganhar sapato, presente de Deus. Aí começou a causar inveja. Eu tirei o terno e falei assim: leva para você, porque, glória, a inveja não vai tomar aquilo que eu tenho por dentro. Pode até levar a túnica, mas o que eu tenho por dentro não pode levar. Não entendeu não, meu filho? Paletó não prega, túnica não prega, microfone não prega. Glória, o que faz a diferença é o som que você tem na sua cabeça, rapaz. O texto diz que José vai parar no Egito, a família dele desce, estou resumindo. Ali vai acontecer que Deus faz a promessa, José morre. Então vai vir uns Ixon, os reis pastores, vão tomar toda a família de José, vão prender eles, porque eles não conhecem José. Eram os reis pastores que moravam perto. Eles tomam o Egito agora. Quando eles tomam o Egito, ele vai sentar no trono, ele vai ser o novo faraó. Mas só que eles não conhecem José nem a sua descendência. É por isso que eles vão começar a maltratar, porque vê que começa a crescer. E o diabo é assim: toda vez que você começa a crescer, toda vez que você começa a dar fruto, foi falado aqui, o diabo quer apedrejar, o diabo quer matar. Por quê? Porque se continuar produzindo, daqui a pouco ele não vai suportar a presença de Deus em grande quantidade na face da terra. Então qual é a estratégia do diabo? Vamos matar, vamos destruir. Quando Satanás aqui está usando o faraó para maltratar, o texto diz que nasce um menino, esse menino chamado Moisés. Moisés que é tirado das águas. O texto diz que Moisés é envoltado e colocado no jugo. Ele é colocado nas águas. A filha de faraó vai receber o menino na mão. Quando Moisés cai na mão da filha de faraó, o texto diz que ela manda chamar uma das parteiras hebreias e diz assim: ô glórias, ela diz assim: chama uma das parteiras hebreias para que possa cuidar do menino. O texto diz que Deus dá Moisés para a mãe de Moisés. Os filhos são herança do Senhor. Aprende isso aqui. Se é herança, ela pegou a herança dela, envoltou a herança dela e deixou ir embora. Entregou e disse: Deus, eu confio, guarda, toma, está nas tuas mãos. O texto diz que quando cai nas mãos da filha de faraó, manda chamar alguém. Quem que vem? Vem a mãe de Moisés. O que acontece? Aquilo que é dela volta para a mão dela de volta. Tudo que você precisa aprender é o que, pastor? É entregar as coisas na mão de Deus e descansar, tendo a certeza que aquilo que é teu volta para tuas mãos. O texto diz aqui que Moisés, por sua vez, ele agora é levantado dentro do Egito. O texto diz que ele liberta o povo, ele recebe sinais, prodígio, maravilha. Deus está provando que é com ele. O texto diz que quando Deus chama, Deus sempre vai dar uma evidência que Deus chamou. Porque Deus é assim, Ele não te chama e te deixa no deserto sozinho. Se Deus te chamou, você vai certamente passar no deserto, mas no deserto Deus também vai passar contigo. O texto diz que Deus vai fazer uma convidação para Moisés. Moisés quer se aproximar. Quando Moisés quer se aproximar, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, rapaz, porque a terra que tu pisa é santa. Ele está dizendo: Deus, mas eu sempre vim aqui e nunca vi esse fogo, eu nunca vi isso acontecer, porque agora é santo? É Deus dizendo: porque depois que eu desci na terra, a terra passa a ser santa. Depois que eu desci na tua vida, a tua vida passa a ser santa. Depois que eu desci na tua casa, a tua casa passa a ser santa. É por isso que você não pode colocar qualquer coisa dentro da tua casa, rapaz. Porque casa de profeta é santa, rapaz. Aí tem uma geração
que diz que a casa dele é sã. Aí a família vem para visitar ele no tempo de carnaval, igual na virada do ano, enche a geladeira dele de cerveja, enche a casa dele de bebida, faz churrasco, coloca funk lá no som da casa dele, e quer falar comigo que é profeta, rapaz? Ô glória, primeiro tem que tirar a sandália dos teus pés para depois querer tirar dos outros. Pastor, por que Arão não teve o mesmo sucesso que Moisés? Porque Arão deixou, ô glória, o povo fazer dele um líder escravizado. Arão era bobo. Quando Moisés sobe, ele diz: vou fazer um bezerro para poder agradar os homens. E tem gente que é assim, que se o líder não tiver na casa, ele faz bezerro para agradar o povo. Mas profeta que é profeta, quando desce do monte cheio da presença, ele diz: agora vocês vão comer esse bezerro, vão beber dessa água de ouro, vocês vão provar dessa amargura, para nunca mais você aprender a idolatrar dinheiro. O texto diz que Deus coloca, vamos passar no deserto, passam no deserto, havia 3 festas, a do Pentecoste, a da ceia e a do tabernáculo, a do Cordeiro, que é a ceia com Deus, que é a festa da Páscoa, é a festa que a gente sempre vai lembrar, da onde Deus nos tirou, a festa, louvado seja o nome do Senhor, do tabernáculo. Ela é a festa que lembra, que monta e desmonta. Esse tabernáculo é móvel. É para quê, pastor? Para a gente sempre lembrar que a gente está aqui de pé, mas um dia a gente vai ser desmontado, a fim de ser levado para a terra prometida, que aqui nesse deserto dessa vida não é o nosso lugar. E agora vai falar da festa também do Pentecoste, para lembrar, louvado seja o nome do Senhor, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. 3 coisas que você nunca pode esquecer: da onde Deus te tirou, para onde você está indo e quem é você na presença de Deus. 3 coisas que você, vou repetir, porque tem gente fazendo cara de desentendido. 3 coisas que você nunca pode esquecer: da onde Deus te tirou, para onde você está indo e quem é você na presença de Deus, rapaz. Porque tem gente que chega em determinado lugar e ele esquece que Deus tirou ele lá do lado de fora. E tem gente que chega em determinado lugar, ele esquece, parece que ele esquece que o lugar dele nem é aqui, mas é lá em cima na mansão celestial. É coisas que não podemos esquecer. O texto diz que eles pisam na terra, a terra não faz bem para eles. Parece que até a liderança já está entendendo. Deus já sabia. Deus avisa em Deuteronômio capítulo 8. Deus diz: olha, eu te provei, te humilhei nesse deserto, para saber o que estava no teu coração, para saber se guardaria ou não os mandamentos, estatutos, ordenanças que eu hoje te ordeno. O texto diz que Deus pisa e humilha. E eu vejo gente dizendo assim: o meu amigo está pisando em mim, a minha amiga está pisando em mim, o meu patrão está pisando em mim, o pastor está pisando em mim. Mentira, é Deus que está te pisando, é Deus que está te humilhando, está te provando, para saber o que está no seu coração, meu irmão. Por quê, pastor? Porque quando Deus pisa, quando Deus humilha, a gente sabe quem é o homem de verdade. Por quê? Dá o microfone para todo mundo, que todo mundo vai rir para você. Mas agora tira o microfone 40 dias de alguém que você vai saber aonde está o coração da P. Pode te falar uma coisa? Eu tenho 3 anos que eu estou presidindo o ministério. Vai fazer 3 anos que eu estou presidindo o ministério. Mas eu sou dirigente de frente de obra já faz bastante tempo. Eu já estou acostumado. Quando você dá, todo mundo, ó. Ô pastor, é uma bênção. Poxa, o culto hoje foi forte. Culto de mistério de poder. Até quem está frio fica quente com o microfone na mão. Mas tira o microfone dele 40 dias que eu quero ver se o fogo é verdadeiro para adorar embaixo. Quer saber se o fogo é verdadeiro? É no deserto. Saber?
Se o fogo é verdadeiro, guarda isso. É no deserto. Fala com o teu irmão assim, tem gente que não evoluiu. Está vendo TV Globinho até hoje. E se inspirou no Power Rangers. Quando o microfone vem a ele, é a hora de mofar. Aí na hora que o microfone sai, ele desliga o mofador. Fala com o teu irmão assim, meu irmão, que fogo é esse que só pega com as coisas materiais na mão? Hein? Louvado seja Deus. Só acelerar. O texto diz que Deus tira eles de dentro da terra prometida, porque a terra não faz bem, então Deus vai tirar. Porque Deus envia profeta, envia juízes, e Deus estava cansado. Só no livro de Juízes, eu acho que, se não me falha a memória, foi 11 juízes datados, escrito, registrado. O texto diz que o último juiz foi Samuel. O texto diz que Samuel está profetizando, ele está julgando, ele também está sendo um sacerdote para Israel. O texto diz que alguém está profetizando, e esse alguém é Isaías. A mensagem de Isaías é: oh, glória a Deus, arrependei-vos, povo rebelde, nação hipócrita. Aí ele vai falando. O texto diz que Isaías, ele entra dentro do templo para orar. Guarda isso aqui. Quando Isaías entra dentro do templo para orar, o texto diz que Deus dá uma visão para ele. Ele escreve dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e a sua orla enchia toda a casa, e os serafins diziam um para o outro: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto de Isaías, por quê, pastor? Porque Isaías já está vendo a glória de Deus desde o momento que ele entra no culto, na oração. Na oração, crente vaso que é vaso já tem que ver a presença de Deus. E tem uns vasos também que é emocionado. Ele chega lá, ele chega na igreja, ele diz assim: nossa, cheguei aqui, eu senti uma presença poderosa. Cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. É? Então, desde quando você acordou, você estava sentindo a presença de quem, meu irmão? Tem gente que espera chegar aqui para sentir. Se dentro da tua casa tu não sente, você está sentindo a presença de quem lá, meu irmão? Coisa que temos que parar para analisar. O texto diz que então ele entra. Quando ele entra, morreu Uzias. Quem é Uzias? Uzias é um rei, sentou no trono com 16 anos, foi bem sucedido. O texto diz que tudo melhorou quando Uzias sentou. Uzias só deu um vacilo. Não era para ele apresentar incensário dentro do templo. Ele era rei. Rei sai para pelejar, sai para julgar, sai para defender o povo. E Deus estava prosperando, fazendo sucesso o ministério dele. Ele diz: não, eu também quero ser sacerdote. Entrou. Quando ele bate de frente com o sacerdote, Deus está com uma lepra na testa dele. Ele fica fora do trono, porque assim, todo crente que gosta de bater de frente com autoridade, com sacerdote, com pastor, com profeta, Deus sempre tem uma lepra preparada para ele, para colocar ele afastado de lado. O texto diz que quando isso aqui acontece, o trono fica vazio. Todo mundo agora não quer mais adorar, não quer mais glorificar, porque perdeu a referência de rei. Quando o trono perde a referência de rei, ninguém mais quer dizimar, ninguém quer mais ofertar. O texto diz que até os inimigos de Uzias dizimavam na mão de Uzias. Pegou isso aqui? Quando você está com Deus na sua frente, até o seu inimigo, ele passa a ver Deus na tua vida e ele quer te abençoar. Então, quando você perde Deus na frente, nem o seu amigo te quer perto. Está lembrado de Davi? Quando ele peca, até os amigos dele saem de perto. Ele diz no Salmo: até os meus amigos se afastam de mim. Os meus ossos estão como se fosse quebrado. Ele diz que quem ama ele, quem estava perto, saiu por causa do meu pecado. Perde a presença de Deus, que eu quero ver as pessoas te aplaudindo igual te aplaudem. Perde essa graça que você tem. Perde essa sanção que Deus te deu. Que eu quero ver pessoas te levar para lá e para cá de graça. Eu quero ver as pessoas te fazer de rei. Eu quero ver as pessoas te honrar. Quando eles pedem a referência, eles dizem: não tem mais ninguém para pelejar pela gente. Não tem ninguém mais para pagar preço pela gente. Não tem quem nos defenda, porque o inimigo parou de entrar.
dentro de Jerusalém de Judá. Por quê? Porque tem Uzias, que tem Deus na frente, que peleja por eles e Deus sempre dá vitória. Quando eles vê o trono vazio, eles dizem: acabou para a gente, agora a gente vai ser escravo do nosso inimigo. O texto diz que então Isaías entra para orar. Quando ele entra para orar, Deus fala com ele: Isaías, anota, porque tu vai sair lá fora e dizer para o povo o que tu está vendo. Aí ele anota escrevendo assim: no ano que morreu o rei Uzias, saiu o rei da terra, o trono dele passou, mas eu vi o Senhor, ainda continua sentado sobre o seu alto e sublime trono. É Deus dizendo: Isaías, avisa para o povo lá fora, o trono que está vazio é de Uzias aqui na terra, mas o rei dos reis, Senhor dos senhores, ainda continua sentado no trono de glória lá em cima. Ele ainda peleja, ele ainda guerreia, e ele ainda dá vitória, e ele ainda guarda, meu irmão. Quando ele sai, ele diz: meu Deus, estou vendo, estou entendendo. Ele vê a orla, não dá tempo da gente falar de tudo aqui. O texto diz que ele vê a orla. Orla aqui, irmão, acontece o seguinte: quando os reis venciam a guerra, eles cortavam uma parte da orla do outro rei, costurava na barra da orla dele. Isso mostrava o quanto forte ele era e quantas guerras ele já tinha vencido. Então, quando Deus mostra que só a orla dele enche o tempo, ele está dizendo: o maior rei da história, o maior rei que já teve dentro do tempo, sou eu, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu não precisei vencer nenhuma guerra para provar que eu sou maior na terra. Só minha vestimenta já prova a minha identidade dentro desse lugar. Observa, ele vê o serafim está dizendo assim: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, o Kadosh, Kadosh, Kadosh. O texto diz que ele tem 6 asas, 2 voa, 2 cobre o rosto e 2 cobre o pé. As que cobre o rosto, está dizendo que ele está dizendo assim: Deus, eu não quero ser reconhecido. Aonde a sua presença está, quem tem que aparecer é o Senhor. O texto diz que ele esconde o rosto. Pastor, não entendi. Quando um ladrão é preso, primeira coisa que ele faz é o quê? Esconder o seu rosto. Se a reportagem está filmando, quando ele está com vergonha, ele quer esconder. Por quê? Porque ele não quer ser reconhecido. Então os serafins aqui estão escondendo. Presta atenção, serafim, segundo estudiosos, é um dos anjos mais lindos que tem do céu. Então só a beleza dele atrai. Presta atenção, que quando Isaías estava olhando para o trono, ele tirou os olhos do trono para olhar para serafim. Quando ele tira os olhos do trono para olhar para serafim, o serafim entende e diz: Isaías, aqui não, porque aqui quem tem que aparecer é o meu Senhor. Porque toda vez que o homem ele vê anjo, presta atenção para tu ver. Tem gente que quando vê anjo, ele conta mais da experiência de anjo do que as experiências que ele teve com a palavra de Jesus. Tem gente que fala mais de anjo do que Jesus, irmão. Vai falar que você nunca viu isso. É um tal, você chega no monte, é um tal de: eu vi o anjo, eu vi o serafim, eu vi o querubim. E até agora você não viu o varão de branco aqui, não? O texto diz que então isso aqui acontecendo, o tempo vai passando, Isaías é cerrado, porque Isaías ele tem uma mensagem muito dura, e todo profeta que é sincero, ele passa num processo difícil. Está lembrado de João Batista? João Batista, quando ele começa a pregar metanoia, 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 isso aqui vai causar um rebuliço, porque ele está dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele está dizendo, metanoia quer dizer, vocês precisam mudar o comportamento de vocês, e vocês precisam mudar a mente de vocês. Quando ele grita isso aqui, o povo vai ficar doido com ele. Imagina alguém que conhece isso daqui de trás para frente, o profeta gritando: vocês precisam mudar o comportamento de vocês, vocês precisam mudar a mente de vocês. E a minha geração, até alguns, eu vou falar de quem está aqui não, eu vou falar de quem está lá, porque aqui está guardado e preservado por Deus na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai pregar em determinadas favelas para você ver. Tem crente que ele quer falar de Bíblia com você, ele estando com um fuzil na mão, com a pistola na mão, ele quer dizer Bíblia para você. Então a mensagem que você tem que dar para ele é metanoia. Você precisa mudar teu comportamento, você precisa mudar tua mente, você precisa pregar para ele dizendo: rapaz, homem de Deus não porta fuzil não, rapaz, homem de Deus não porta pistola não, porque a arma de homem de Deus é o calibre 66, rapaz.
Porque tem crente que tem medo de pregar para traficante, irmão. Porque tem gente que tem medo de pregar. Pro camarada que colocou uma pistola aqui, você tá doido, rapaz? Antes dele te tocar, ele tem que ter a permissão do varão de branco. Você só desce se ele permitir. Então, se eu fosse você nessa noite, eu agarrava a autoridade que Deus está te dando aqui nessa noite. Aponta o dedo na cara e fala, rapaz, você precisa sair daí. Deus não te criou para isso. Eu não fui chamado para isso. A tua mãe não te criou para isso, mas Deus te criou para o louvor dele, para a glória dele e para a adoração dele, rapaz. Fala com o teu irmão assim, tem gente, Deus está mandando falar, tem medo de pregar por causa da retaliação. Fala com o teu irmão assim, não quer guerra? Não tenha inimigo. Mas se você for inimigo do diabo, pode ter certeza, ele vai se levantar contra você. Enquanto aquele camarada lá fora matou aquele camarada lá do Islã, ele arrumou um grande inimigo. Mas enquanto ele não tinha feito nada, estava tudo em paz. É assim, enquanto você não faz nada para prejudicar o diabo também não está nem aí para você. Quer arrumar um inimigo? Começa a dar prejuízo para ele, começa a levantar contra o exército dele, que você vai ver se ele não levanta. Mas fiel é aquele que está no trono para te guardar. Ah, glória. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Vou acelerar, 1000 cairão do teu lado, 10.000 da tua direita, mas tu não serás atingido. Outro dia eu estava pregando em um certo lugar, a bala comeu. Aí o camarada lá em Juiz de Fora falou assim, pastor, o negócio está estreito. Eu falei, estreito está para quem não tem Jesus. Aí esses dias eu cheguei aqui, uma pastora amiga minha disse assim, você está onde? O lugar que você está perigoso? Falei, perigoso é andar sem Jesus, porque quem tem Jesus não tem nada perigoso, porque está para nascer alguém que é mais valente do que o leão da tribo de Judá, rapaz. Doido, rapaz? O meu pai tem milícia de anjo, rapaz. O texto diz, vamos acelerar aqui, meu Deus do céu. Jeremias vai. Jeremias não quer pregar, não quer profetizar, porque mataram Isaías, serraram Isaías. Então ser profeta não está dando lucro. Por quê? Porque falar para o camarada largar a mulher dos outros, está dando morte. E hoje não é diferente. Você começa a pregar assim, ó, você não pode ter 2 mulheres não, hein. Camarada já começa a olhar atravessado. Você começa a falar assim, ó, crente não bebe não, hein. Aí o camarada já fala, deixa ele comigo, vou pegar ele lá fora. Fala com o teu irmão, só pode ir para a mão se Deus deixar. Sabia que tem gente que fica engasgado com a sinceridade que você sobe aqui e fala assim, homem de Deus não bebe não, rapaz. Homem de Deus não fuma não. Homem de Deus não pula carnaval não. Aí tem gente ali que tá, se eu pudesse eu pegava no colarinho dele, mostrava para ele. Quem que eu sou? Fala com o teu irmão assim, crente carnal, quando recebe a palavra da verdade, fica cheio de vontade de te amassar. Mas crente espiritual, meu irmão, o couro pode estar comendo o que ele está dando glória a Deus. E ele grita, Jeová, bate mais. Bate, Jesus, bate que está gostoso. Bate que eu quero entrar no céu. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu falava, Deus, está doendo, mas bate mais um pouquinho. Bate mais para mim não voltar para o tráfico. Bate mais para mim nunca mais pegar a mulher dos outros. Bate mais para nunca mais eu voltar para o mundo. Oh, Deus, coisa boa é apanhar, meu irmão. Meu irmão, você fica com a cara lavada. Quando sua mãe te bate, seu pai te bate perto dos seus amigos, você fala assim, você fica até com você emburra a cara, mas você fala assim, nunca mais vou fazer isso, porque nunca mais eu quero passar essa vergonha. Entendeu? É gostoso, apanhar é gostoso. Maravilha de Deus. Quando o pastor foi falando ali, eu falei, Jesus, tinha que ser no tempo do começo da minha convenção, para me apanhar gostoso assim, um atrás do outro, me batendo. Coisa boa é apanhar, irmão. Quem te bate, está te corrigindo é porque te ama. Quer saber quem não gosta de você? Quer saber quem só tem interesse naquilo que você tem? Ele não te chama atenção, não puxa a orelha em nada.
Quer conhecer seu verdadeiro amigo? É quando você estiver fazendo algo errado, ele te chamar a atenção. Se te chamar a atenção é porque é amigo. Por quê, pastor? Porque colega é assim, ele vê você indo para o buraco e ele diz, não vou falar. O texto diz aqui que então eles é levado para a Babilônia. Quando eles é levado para a Babilônia, chegando lá, o texto diz que Deus ecoa dizendo para Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O texto diz que Deus está fazendo uma promessa para Ezequiel. Se você se posicionar, a partir de hoje, o meu espírito vai começar a falar contigo, vai te revelar. O texto diz que Ezequiel, ele é sacerdote, é filho do sumo sacerdote Buzi, ele agora está quase se formando. O texto diz que ele está com 30 anos de idade. Lembra, Jesus começou seu ministério com 30 anos. Por quê? Porque lá fora no judaísmo é assim, se você não tiver 30 anos de idade, você não é considerado com autoridade sacerdotal e nem profética para profetizar e nem pregar para ninguém. É por isso que Jeremias teve uma grande dificuldade de ser aceito como ministro da palavra de Deus. Por quê, pastor? Por causa da tua idade. Está lembrado quando ele diz, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus vira para ele e diz assim, Jeremias, fica tranquilo, porque quem coloca a palavra na tua boca sou eu. O texto diz que no capítulo, oh meu Deus, vou fazer só uma exegese fiel aqui. No capítulo 18, Deus falou com Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando ele desce, ele vê o vaso na mão do oleiro, ele está na casa do oleiro, está sobre o movimento da roda. O texto diz que o vaso se quebra, se estraga. O vaso está na mão do oleiro, está na casa do oleiro, está na olaria, está no trabalhar das rodas, mas mesmo assim o vaso consegue se estragar na mão do oleiro, na casa do oleiro, na obra do oleiro, no movimento, no trabalhar de Deus, porque tem gente que é assim, ele não dá ouvido à palavra de Deus, aí quando chega lá fora ele consegue se estragar, ele diz que foi o diabo nada, foi você que estava na mão de Deus e achou que podia fazer o que queria, foi o diabo nada, foi você que, ô glória, quando a menininha passou, você meteu o zoião para olhar igual um ventilador, foi o diabo na... Ô pastor, foi o Zé Pilinta que me ofereceu um fuzil. Zé Pilinta nada, foi o teu caráter que já queria pegar uma pistola e um fuzil na mão. Pastor, foi a pombagira nada, rapaz, foi você que não aguentou ver o rabo de saia passar no lugar, rapaz. Para de pôr a culpa no diabo. O diabo influencia, mas ele só pode entrar se você der legalidade para ele. Deus falou com Caim, Caim, eis que o desejo está à porta, mas cabe você dominar. Quer saber de uma coisa? Na teologia eles abordam assim, ó, não chama de porta, chama de janela. Por quê? Janela se abre por dentro, porta se abre por dentro e por fora. Então, glória, na teologia se aborda assim, você é como se, a porta do teu coração é como se fosse uma janela, só você tem o poder de abrir e de fechar. É por isso que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei e cearei com ele. Por quê? Porque Jesus está dizendo, se você abrir, eu te dou a liberdade, se você abrir, eu entro. Assim é o diabo só pode entrar se você der liberdade para ele entrar. Pastor, não entendi. Você está dizendo, pastor, minha casa está uma bagunça. Claro que está uma bagunça. É fácil colocar a culpa no diabo quando você deixou a janela aberta, o vento entrou e assoprou e deixou as coisas tudo fora do lugar. Pastor, foi o diabo que trouxe o vento, foi o diabo nada, foi você que deixou a janela aberta e o vento assoprou e tirou tudo fora do lugar, rapaz. É fácil colocar a culpa no vento, é fácil colocar a culpa no diabo, mas difícil é ser homem e bater no peito e dizer assim, fui eu que deixei a janela aberta e o vento entrou. Olha só, Ezequiel, ele tem a convidativa de Deus. Deus fala para ele, tu é profeta a partir de hoje, pode largar a teologia, deixa a teologia de lado, porque agora eu vou falar contigo em revelação e visão. Isso aqui era só uma preparação para você, só para você ter certeza daquilo que eu estava falando. O texto diz que quando Deus começa a falar com Ezequiel, ele se posiciona. Por quê? Porque todo profeta, antes de querer pregar para alguém, ele tem que se posicionar. Eu duvido que você vai aceitar o camarada com o nariz cheio de cocaína falando que você precisa largar a mulher dos outros. Eu duvido que o camarada chegar com pistola aqui e falar contigo assim, ei varão, tá todo desconcertado em você, na mesma hora você vai falar assim,
Quem é você para falar de mim? Você está com uma pistola na mão, rapaz. Então é assim na presença de Deus. Para você querer exortar teu pai, tua mãe, teus filhos lá na tua casa, primeiro você tem que se posicionar para eles ver a posição de Deus na tua vida. O texto diz que Ezequiel se posiciona e ele começa a profetizar. No capítulo 10 ele tem uma visão. Essa visão mexe comigo muito. Por quê, pastor? Porque ele vê o serafim, ele vê um varão, o varão enche a mão e começa a esparramar a presença dentro da casa. Está no altar do altar, vai para a porta da porta, vai para o monte do monte, vai para cima das asas do serafim. Por quê, pastor? Porque Deus trata assim, não valorizou a presença no altar, ele tira e coloca no meio da igreja. Não valorizou no que adorar no meio da igreja, ele tira do meio da igreja e leva para o monte. Se não quiser no monte, ele tira do monte e coloca em cima do serafim. É Deus dizendo na visão, na revelação aqui, se você não quer adorar, se não quer valorizar minha presença, eu sempre vou ter um lugar para colocar ela. Quando o diabo não quis estar mais na presença de Deus, adorando, glorificando a Deus, Deus disse, não tem problema, eu tiro do barro, eu tiro daquilo que eu piso, para provar para o diabo que eu tenho alguém que valoriza a minha presença. Nunca esqueça que Deus humilhou o diabo, o anjo mais lindo, mais belo, melhor cantor, melhor adorador. Deus pegou barro você pisa em cima. Deus pegou aquilo que você pisa e fez você algo melhor do que ele. Então, para Deus pegar aquilo que está caído lá fora, que o homem pisa, a sociedade pisa, e jogar aqui dentro aquele que valoriza a presença e ter para adorar no seu lugar, meu irmão, depois não reclama. Pastor, eu não estou entendendo porque agora eu não estou sentindo. Sabe por que você não está sentindo? Porque quando era para sentir, você desvalorizou a presença de Deus dentro da casa. Olha só, o texto diz assim: quando eles nos levaram para a Babilônia, assentamos junto do rio da Babilônia e começamos a chorar. Penduramos a nossa harpa no salgueiro e diziam assim: canta-nos um cântico daqueles que tu cantava lá em Sião. Eles dizem, como cantar um cântico daqueles que nós cantava lá em Sião, em terras estranhas. Aí o texto diz que quando eles estão aqui, eles estão frustrados. Eles estão pendurando a harpa no salgueiro, reflexo de quem está frustrado, de quem não quer mais adorar, de quem não quer mais cantar. Então observa, quando aqueles não querem mais cantar nem adorar, eles estão frustrados, estão sentados junto ao rio da Babilônia, estão fazendo um charminho dizendo, não quero cantar, não vou dar glória, não vou bater palma, não vou dar glória a Deus, não vou louvar. Por quê? Porque é assim, peca, quando Deus leva para tratar e tira a presença, ainda quer fazer charminho, não vou adorar, não vou cantar, não vou louvar, mas a culpa foi sua, que não valorizou a presença de Deus, quando estava dentro do templo de Salomão. Vou falar daqui, irmão, você acha que eu estou desligado? Vou falar daqui. O texto diz que eles estão na Babilônia, não tem levita, não tem cantor agora, não tem sacerdote, mas tem profeta, porque com Deus é assim, pode faltar louvor, pode faltar o que for, mas só não pode faltar a voz de Deus no meio da terra. Presta atenção, que muitas das vezes você vai lá no meio da Babilônia aí fora, você não vai ver ninguém cantando e nem louvando, mas você vai ver que quando o profeta chega lá, primeira coisa que tem, a coisa que sempre vai ter em quem vai evangelizar, é sempre a palavra de Deus para ser entregue. Por quê, pastor? Louvor é bom, louvor prepara, louvor até liberta também, mas o que transforma a vida do homem é palavra de Deus, palavra de Deus. Presta atenção, no capítulo 24, Ezequiel perde a tua esposa. Por quê? Porque ser profeta às vezes traz marca para a gente. E tem gente dizendo assim, Deus, o que é isso? Estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. E Deus está dizendo, fui eu que te chamei para profeta. E você precisa sentir aquilo que eu estou sentindo. Porque tem gente que gritou em cima do monte e disse assim, Deus, me usa como profeta. Porque tem gente que é ousado. Ele pede as coisas e não abre a Bíblia para saber o que está pedindo. Ele sobe lá no monte e começa a gritar, Deus, eu quero ser usado igual fulano, mas não sabe o vento que fulano está passando, para ser profeta daquele dia. Aí ele grita, Deus, eu quero aquele dom de visão igual de fulano. Deus fala, você quer aquela unção lá? Espera aí, vou te dar, espera só um pouquinho. Vou te levar lá na prensa de azeite, vou te amassar, vou te esbagaçar. Na hora que estiver bem amassadinho, o óleo vai escorrer, aí tu vai ser profeta. Fala com o teu irmão assim, antes de pedir, consulta o que você está pedindo. Fala com o teu irmão assim, quando você vai no hospital,
O médico te passa uma receita, ele sabe o que está te passando. Mas observa quando o cara é curioso e quer resolver o problema. O que ele faz? Ele vai lá na farmácia e compra as coisas sem saber o que está comprando. Não, é dor aqui, vou comprar dipirona, compra até Dezepam para a barriga. Aí fica lá babando. Por quê? Porque pediu aquilo que não era para pedir. Entendeu? Então tem que saber pedir. Aí depois falar, Deus, o que está acontecendo? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, te dou um conselho. Pediu para ser profeta, vai ter poucos amigos verdadeiros do seu lado. Na hora que você começar a falar a verdade, não vai falar, o fulano não gosta de mim, né? Não, meu irmão, porque a verdade incomoda na sua boca. Vou fechar agora. 36, Deus dá um coração novo. No 37, Deus mostra a reconstrução. Aqui eu gosto. Por quê? Porque começa a reconstrução. A promessa de Deus vai se cumprir aqui, vai se dar aqui. Vai cumprir lá em Ageu. Olha que coisa linda. O texto diz que Deus começa a reconstrução pelo menor osso que tem no corpo. Aonde? Tímpano, bigorna, martelo. São os 3 menores ossos do nosso corpo. Tímpano, bigorna, martelo. Pastor, não entendi. A reconstrução começa pelo menor da casa. É Deus dizendo, você é o menor na tua casa, fica tranquilo, porque tu é menor para o homem, mas aqui no céu tu é maior para mim. O texto diz que Deus fala assim, Ezequiel, o que tu vê? Ele diz, osso seco, está mirrado, está sem esperança, não acredita mais na palavra. O texto diz que Deus fala com ele assim, Ezequiel, vamos dar uma volta. Deus pega Ezequiel, isso aqui, é para quem gosta de falar, o problema não é meu. Vou te mostrar uma coisa, tem gente que gosta de falar assim, aí você fala assim, fulano está no vento, fulano está precisando, filho de fulano está precisando, a filha de fulano está precisando. Aí ele fala assim, problema é de fulano, esse problema não é meu. Aí Deus pega Ezequiel e fala assim, Ezequiel, vamos ali dar uma volta no vale. Aí Deus dá uma volta com ele e ele fala assim, e me levou no meio do vale de ossos. Por que Deus leva no meio? Porque se Deus leva pela beirada, ele fala assim, o problema não é comigo. Então Deus pega e joga no meio. Por quê? No meio Deus fala com ele, o problema é meu e seu agora, Ezequiel. Porque tem gente que tem facilidade de passar em volta. Lembra daquele sacerdote? Lembra daquele levita que passou e viu caído e fingiu que não viu? Lembra? Mas profeta que é profeta cheio do Espírito Santo, quando ele vê caído, ele disse, opa, deixa eu deixar uma palavrinha aqui, porque a obra vai começar assim, hoje eu deixo uma palavra, amanhã eu deixo outra, depois eu deixo uma mensagem, depois eu deixo outra, na hora que vê, Deus está colocando tudo de volta no lugar. Olha só, ossos secos, dá ouvido à palavra do Senhor. Por que dá ouvido à palavra do Senhor? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus está dizendo, quando vocês não davam mais ouvido à minha voz, que eu estava enviando os profetas, vocês viraram ossos secos e ficaram caídos, prostrados e divididos. Perderam até as promessas que eu te dei. Mas quando vocês começarem a dar ouvido de novo, eu vou começar a estruturar a vida de vocês, vou começar a colocar tudo de volta no lugar. Então, toda vez que um homem para de dar ouvido, ele perde a estrutura espiritual. Já prestou atenção? Presta atenção, empregador que não ouve quem está pregando. Presta atenção para tu ver. Aí você fala, fulano pregava muito, mas desviou. É porque ele pregava muito para os outros. Falava muito bem para os outros. Mas na hora de ouvir, ele tinha dificuldade de ouvir os outros. Você não vem pelo falar. Você não vem pelo seu falar bonito, pelo seu falar melhor do que você mais. Você vem pelo o tanto que você consegue ouvir. Vou te mostrar. Cada coisa aqui que o povo de Judá ouve, aqui quando eles começam a ouvir, os ossos estão espalhados. Então, casa dividida não subsiste. Qual é a tática do diabo? Vou dividir o casamento, vou dividir ministério, vou dividir família, vou dividir pastores, vou dividir membros, vou dividir obreiros. Por quê? Porque ele assim, ele deixa o ministério, deixa a vida, deixa a casa, casamento desestruturado. Mas quando Deus chega com Ezequiel aqui, Deus está dizendo, diabo, tu espalhou, tu dividiu, mas eu estou levantando profeta nessa terra para juntar tudo de volta e trazer a comunhão do meu espírito de volta. A estrutura subiu, falta o texto original está músculo, músculo fala de força, fala também de sensibilidade. O texto diz que Deus está dando força porque tem estrutura, está de pé, mas tem gente que está sem força.
Sem força para quê, pastor? Sem força para orar, sem força para subir monte, sem força para ler Bíblia, sem força para poder adorar na presença de Deus. E Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar a palavra para alguém aqui, para te dizer que nessa noite Ele está devolvendo a força que você não tinha para orar. Tu vai voltar a orar na madrugada, tu vai voltar a ter força para subir monte, tu vai voltar a ter força para jejuar, tu vai voltar a ter força para evangelizar enquanto evangelizava, tu vai voltar a ter força para dar glória, para poder dar glória, para poder alô, glória a Deus. Olha só, fala de nervo. A segunda profecia é nervo. Nervo fala de liberdade, fala de movimento, que ligado na terra é ligado no céu. Aqui é um corpo, para representar o espiritual. Pastor, não entendi. Era Deus dizendo para o Nicodemos lá na frente, assim, ó, Nicodemos, se eu falo das coisas terrenas, você não entende? Se eu falar da celestial, aí que você não vai entender mesmo. Por quê? Porque se Deus pegar uma matéria física e a gente não entender o que Deus está falando, coisa terrestre, que é do nosso dia a dia, a gente não vai entender muito menos das coisas celestiais. Então Deus está falando que Ezequiel através de uma matéria física. Deus está falando, Ezequiel, profetiza nele, porque o meu povo perdeu a liberdade para adorar. Eles estão cativos, eles estão presos. Mas eu vou trazer a liberdade cristã de volta para a vida deles. É Deus dizendo nessa noite, tu perdeu a liberdade de dar glória, tu perdeu a liberdade de se movimentar no mistério. Lembra? Quando tu chegava no culto, tu dava lugar para cá, dava lugar para lá, falava em língua estranha, mas agora tu perdeu a liberdade. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, estou restituindo a liberdade. Ô glória, estou restituindo a liberdade. Tu vai voltar a dar lugar no mistério de novo, rapaz. Vai voltar a falar em mistério de novo, vai voltar, oh glória, a ter intimidade com o céu de novo, vai voltar a ter aquelas visões, aquelas revelações que você tinha de novo, vai voltar a ter a ligação profunda na oração de novo. Olha só, Pele, o pastor falou, Deus foi falando aqui, irmão, de cada coisa que o pastor falou aqui, ó. Quer ver? Liberdade, o pastor tomou aqui e abriu Gálatas e falou assim, obras da carne, obras do Espírito. É ali que está dizendo o quê? Para você não usar a liberdade para dar lugar à carne, porque quem pratica a carne perde a liberdade. Observa aqui, vou falar agora de pele. Pele fala de revestimento para o corpo, fala de derme, de hipoderme e derme. Quando fala disso aqui, está falando de imunidade, revestimento para a carne, porque tem carne e tem músculo, mas precisa de revestimento, cobertura para o corpo. Deus está dizendo aqui para Ezequiel, Ezequiel, meu povo perdeu o revestimento, perdeu a cobertura espiritual, mas diga para eles que nessa noite eu estou revestindo das minhas armaduras. Quer ver uma coisa? Enquanto o varão orava para aquele varão de paletó verde, eu via Jeová te dando um escudo no mundo espiritual. Sabe que é isso? Revestimento. Eu não preciso brincar com visão e revelação, porque quem já fez Juiz de Fora sabe. Antes do culto começar, é 2h30 de oração. A gente já começa às 5 e termina às 7h30. Isso quando a gente não leva até às 8. E a gente fica acampado, a gente ora, é vigília de oração de joelho. Aí tem gente que olha assim, é menino mesmo, mas tudo que Jeová coloca na boca, a gente é fiel para entregar. É menino, mas eu dedico o meu tempo e as minhas horas de menino ao Senhor, rapaz. Porque, fala com o termo assim, tem gente que não te engole. Fala com o termo assim, tem gente que não te engole. O termo, tem gente que não te engole pelo fato de achar que você não pode, mas Deus pode. Observa, Deus reveste o povo. Os demais irmãos meus, revestivos da armadura de Deus, de todo o seu poder, para que possais lutar contra toda astuta e cilada do vosso adversário. Por quê? Igreja revestida não entra dados inflamados. Igreja revestida não pega enfermidade. Está lembrado? O adversário ele é astuto. Enquanto Ana não está imune espiritualmente, Penina cutuca. Enquanto Penina cutuca, ela fica ferida, amargurada. Por quê? Porque não estava na oração.
São de joelho. Por quê? Porque depois da oração dentro do templo, ela sai e volta para a mesma casa. Mas o texto diz que o seu semblante já não era mais o revestido. Porque quando a gente chega de um jeito. Mas depois da oração a gente sai revestido. Então é tudo que você precisa aprender. Você só está perdendo certas guerras porque você está deixando o adversário te afligir. E toda vez que o adversário te afligir, ele vai paralisar a promessa de Samuel que tem para a tua vida. Mas eu profetizo nessa noite que Deus está revestindo a sua vida também das armaduras dele. Enquanto Deus te reveste, o diabo vai jogar para você piadinha, o diabo vai tentar te cutucar, o diabo vai fazer de tudo para te tirar o equilíbrio. Mas o revestimento que Jeová hoje dá sobre a tua vida, você vai dar um sorriso colgate para o diabo e vai dizer: diabo, isso aí não vale mais. Por quê? Porque contra Jacó não vale encantamento. Eu fecho aqui. Sopra os 4 ventos. Ezequiel profetiza o vento e profetiza o espírito. Sopra os 4 ventos. É 4 ventos, mas é um espírito. Fala de norte, sul, leste, oeste. Por quê, pastor? Estavam na Babilônia, estavam sem direção. Então eles estavam cativos em terra estranha. Eles mesmos falam no Salmo 137, estávamos em terra estranha. O texto diz que quando o Espírito desce para encher, mas desce também para dar uma direção, desce para guiar. Olha só, quando o Espírito desce lá dentro da igreja de Atos dos Apóstolos, ele enche, mas ele enche também para dar uma direção para a igreja de Cristo. Então tudo que a gente precisa entender é que antes da gente sair para pregar, para profetizar, para evangelizar, para fazer algo, para tentar resolver um problema, a gente precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Eu, pelo menos, sou dependente. Eu só estou pregando para você porque o Espírito Santo me levantou. Porque se ele sair, daqui a pouco você vê o pastor Lucas lá fora bebendo, fumando tudo de novo. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Hoje eu estava vendo um vídeo, o pregador, ele confessando. Ele foi para vários países rodando. E isso mexeu comigo, com a minha mente. Por quê, pastor? Porque ele rodava muito. Ele pregou uma mensagem nos Gideões que explodiu. Depois daquilo, ele abriu carta para ele em países fora. Tudo para gente honrando, gente aplaudindo. Ele disse assim: depois que eu pequei, eu perdi a presença de Deus. E agora eu estou dependente, eu estou viciado em cocaína. Ou seja, levantou um montão de pessoas, mas quando o Espírito Santo saiu, ele voltou a ser um nada de novo. Então o que acontece? Irmão, preserva, valoriza a presença de Deus. Não troca por nada. Seja como Davi. Se você vacilou um dia, errou, faça como Davi. Chora nos pés de Deus e diz: Senhor, tira tudo que eu tenho, só não tira de mim o teu Santo Espírito. Maravilha de Deus. Eu cesso aqui. E eu agradeço a rica oportunidade. As palmas engrandecem somente ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória.